Graça e paz, abençoados, sejam todos muito bem-vindos. Vamos ler a pergunta desta semana? Vamos lá. Sabemos que Deus é amor. Neste caso, é correto afirmarmos que Ele também é o criador do mal? Muito bem, queridos, realmente esse tema é bastante polêmico, mas eu acredito que é possível chegarmos a uma boa conclusão sobre ele. Vamos pensar juntos? Vamos ler o versículo que é o centro dessa polêmica. Isaías 45, versículo 7. Eu formo a luz, eu crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Muito bem, meus amados, esse versículo ele parece categórico, né, para responder a essa questão sobre a criação do mal. No entanto, se analisarmos este versículo com um pouco mais de cuidado e o seu respectivo contexto, a gente vai ver que não é possível utilizá-lo para nos referirmos à criação do mal no sentido do mal que se opõe ao bem, né? Daquele mal raiz, o princípio do mal. Esse versículo não serve para isso porque ele trata de um mal bastante específico, né? O mal aqui tem um sentido muito de juízo, né? De consequências de obras más, no caso aqui, no contexto, se nós observarmos os capítulos posteriores, né? Em especial o capítulo 47 de Isaías, a gente vai encontrar ali a referência sobre a queda da Babilônia, né? E aí nós podemos observar Deus dizendo que traria calamidades para a Babilônia, muito em função da altivez, né, da Babilônia. E, então, ou seja, esse mal que viria era um mal específico oriundo de um juízo. Assim como todos os juízos e todas as coisas que aconteciam e que Deus permitia, né, que acontecessem, no caso, contra Israel, por causa de idolatria, por causa da desobediência. Então, esse é o sentido, né? Como Deus ele não coaduna com obras más, então Deus ele é um Deus que trazia juízo. Então, nesse caso aqui, no contexto, a gente observa o Senhor falando que traria calamidades sobre a Babilônia. Nesse caso, meus amados, eu acredito que existe uma passagem que ela nos dá uma base muito melhor para raciocinarmos em cima dessa questão. Essa passagem está em Colossenses, capítulo 1, versículo 16. Vamos ler? Porque nele foram criadas todas as coisas. Observe bem que está até sublinhado aí, né? Todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Em Provérbios capítulo 16, por exemplo, a palavra diz que o Senhor criou o ímpio para o dia do mal. O dia do mal, nesse caso, pode ser traduzido também como o dia do juízo, o dia do julgamento, né? Ou seja, ele criou o ímpio para que o ímpio recebesse o juízo. Esse seria o sentido, né? Mais aproximado. Então vocês notem que Deus faz as coisas para cumprir os propósitos dele. Tudo foi criado por ele e para ele. Ele é o centro de tudo. Tudo foi criado nele e tudo subsiste nele. Aí nesse caso surge a questão, né? Como nós vamos conciliar essa ideia, né, de um Deus 100% bom, um Deus de amor, ter criado o mal, já que tudo foi criado por ele e para ele, como nós acabamos de ler, né? Meus amados, eu acredito que a resposta para isso está na criação do homem. Veja, o mal raiz, o mal que se opõe ao bem, ele veio a partir do homem. Se nós observarmos o que Paulo fala, por exemplo, né, sobre a carne e o espírito, o Paulo coloca esses dois elementos em oposição, né? A carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, e um se opõe ao outro. Então, ou seja, o mal em oposição ao bem surgiu a partir da queda do homem. Agora vejam, notem uma coisa importante. O mal, antes mesmo da queda do homem, ele já existia em tese, né? Porque Deus, em sua onisciência,
obviamente, sempre soube da existência do mal ou que o mal existiria, tanto que havia já a árvore do conhecimento do bem e do mal, né? Aquela árvore que Deus, inclusive, recomendou ao homem que não tocasse nela. Então, pelo menos em tese, o mal existia, mas o mal surgiu de fato a partir da criação do homem, porque, veja, Deus sempre soube que o homem cairia. E ainda assim Deus criou o homem. Então, ao criar o homem, o Senhor criou o mal. Mas veja, o mal não vem de Deus. O pecado, o mal moral, né, não vem de Deus, ele vem do homem. Mas ele foi criado por Deus porque Deus criou o homem. Eu, pelo menos, penso dessa maneira. Eu acredito que isso faz todo sentido, né? Porque isso faz com que nós consigamos unir, né, esse pensamento, né? Ou seja, Deus é o Criador, Ele criou tudo. Por outro lado, Deus é um Deus bom, é um Deus 100% infinitamente bom, né? E ao mesmo tempo é o Criador. Então também o mal surgiu a partir da sua criação. Então, se nós pensarmos que na verdade o mal foi criado, entre aspas, como um subproduto, né, da criação do homem, então podemos conciliar a ideia de um Deus que é infinitamente bom, totalmente 100% bom, e ainda assim ser o Deus, o único Deus que ele é, né, que criou todas as coisas, inclusive o mal, a partir da criação do homem. Muito bem, queridos, se vocês gostaram, deem um joinha, se inscrevam no canal, marca o sininho, né? Todo esse procedimento padrão do YouTube, para vocês estarem sempre em contato com o nosso conteúdo, né? Estamos produzindo bastante conteúdo em graça, quase todos os dias tem conteúdo aqui no nosso canal, então fica o convite para vocês estarem sempre em contato com o nosso material. Aqui embaixo do vídeo no YouTube, vocês encontram ainda diversos outros links, né, para vocês consultarem, obterem ainda mais informações e conhecerem ainda mais do nosso conteúdo, meus amados. Muito bem, meus amados irmãos, eu me despeço por aqui dizendo o seguinte: nunca se esqueçam, vocês são abençoados. Todos nós somos abençoados em Cristo, com toda a sorte de bênçãos, tá? Um forte abraço e até a próxima. Graça e paz.